tem um foco especial, aqui a gravação, tinha esquecido, tem um foco especial no fazer clínico, na prática clínica. E, em cima disso, a gente pensou aqui os nossos seminários abertos, aqui é uma forma que a gente tem de divulgar a fenomenologia, uma forma que a gente tem de alcançar mais pessoas com a fenomenologia. Então, a gente começou, ano passado, os seminários abertos em casais análise, e esse ano nós estamos com esse novo projeto, que é o Seminário Aberto da Clínica Existencialista, com foco maior em Sartre. Então, tem mais essa edição, né? Eu vou apresentar a professora aqui, a professora Camila, já, mas só para dizer para vocês que temos esse projeto aqui, assim como temos outros projetos também na rede existente. Nós temos, por exemplo, aqui a formação em dados análises. A formação em dados análises já está na segunda turma, agora só teremos ano que vem, mas se alguém quiser ter acesso à aula avulsa que vai acontecer, só dá uma olhada lá, que é só mandar um e-mail para a gente que vocês podem se inscrever. Uma novidade também que nós estamos finalizando, na verdade, esse está quase pronto, mas a gente está fechando detalhes para trazer a nossa programação do segundo semestre desse ano de 2023. Então, fiquem atentos, que nos próximos dias, assim, próximo mês de junho, a gente vai estar lançando as atividades do próximo semestre. Tem muita coisa legal, só para adiantar, que vocês sempre perguntam, teremos mais uma turma da nossa formação para iniciantes, a formação de introdução à psicologia fenomenológica existencial, que é o curso, o nosso filho querido da rede filha, né? Porque é o curso que fez a rede ser fundada, né? Então a gente tem uma atenção muito especial, todo mundo sempre pede para a gente, para adiantar uma das atividades que a gente tem. Então é isso, não vou ficar aqui me demorando, né? Porque hoje vocês vieram para ver a Camila, ver a aula dela. A Camila, eu vou brevemente falar quem ela é e ela vai se apresentar. Eu acho que as pessoas, a Camila, que ela é uma das fundadoras aqui da rede também, professora da rede. A Camila, ela tem uma longa estrada aí na clínica sartreana, né? Não só pesquisando, também dando supervisão, atendendo, tem um trabalho muito forte com autismo também, então é uma pessoa que, enfim, é uma referência na clínica sartreana, né, em alguns pontos aqui, e um deles hoje que a gente vai falar sobre psicopatologia. Só para trazer, antes de passar a palavra para ela, vocês devem estranhar que vocês não estão conseguindo ligar o microfone. Como esse seminário ele é gravado e vai ao YouTube, o que a gente faz? A gente vai ter a primeira parte de aula, por volta de 1 hora. A Camila vai expor aqui a aula para vocês. Vocês podem colocar perguntas no chat, que eu vou passar para a Camila aqui, ou ela vai ler. Se ela não conseguir, porque ela está passando, eu passo para ela. E depois a gente vai finalizar a gravação e teremos um tempo para perguntas. Entendeu? Obrigado, Fernanda. Falo para a Camila também. Então, assim, a ideia é essa aqui. Se vocês tiverem perguntas, podem colocar no chat, que a Camila lê, se ela não conseguir pegar, eu passo para ela. E se vocês quiserem conversar, bater um papo, uma reflexão, vocês seguram, que a gente finaliza a aula, finaliza a gravação, e aí a gente vai abre aqui os microfones para pergunta, ok? Então é isso. Camila, seja bem-vinda. A casa é sua, nossa. Muito obrigada pela apresentação, Clécio. Boa tarde a todas e todos. Vejo que tem algumas pessoas aqui que são conhecidas já da rede, já cruzaram por aí meu caminho, então agradeço a confiança de vocês estarem aqui. Já peço desculpas agora no início, eu estou com alergia bastante atacada, aqui eu falo de Brasília, e aqui em Brasília a gente já está num período bem seco, então acaba atacando bastante a minha alergia, mas vou tentar dar meu máximo aqui com vocês. Já vou colocar aqui para apresentar, para a gente também não se demorar tanto nessa parte e partir para aquilo que é mais importante, né? Então, como o Clécio falou,
Eu sou psicóloga há mais de 10 anos, sou supervisora clínica também, na abordagem fenomenológica essencial, né, partindo de uma inspiração sartreana, vamos dizer assim. Sou especialista em psicologia clínica fenomenológica existencial pelo IFEM, do Rio de Janeiro. Me formei em psicologia na Universidade Federal do Amazonas. Para quem não sabe, eu sou natural de Manaus, né, apesar de morar em Brasília. E sou professora, cofundadora aqui da Rede Existências. Então, vamos começar aí o nosso seminário de hoje. Eu sempre gosto de começar a falar sobre qualquer assunto que seja, trazendo já uma primeira reflexão sobre o que a gente vai tratar, né? Então, já que a gente está falando de Sartre, nada mais justo da gente trazer o Sartrinho aqui para começar o nosso seminário, com essa citação dele, que eu acho que é muito importante e que vai nos guiar ao longo do seminário inteiro. Então, o futuro é incerto, somos nosso próprio risco, o mundo nos impõe perigos. Somos um vir a ser, não nos cristalizamos. Citação do Sartre, para a gente já pegar aqui a ideia, já que a gente está falando de um tema como sofrimento psíquico, né, e entender quais os caminhos que a gente vai trilhar a partir do que o Sartre trouxe, das reflexões da filosofia dele, para pensar sofrimento psíquico dentro da psicologia clínica. Então, vamos lá, continuando. Né? Aí eu já trago logo no primeiro slide mesmo, né? Uma outra pessoa que não é o Sartre, né? Esse é o Jasper, e a gente vai conversar a aula de hoje falando um pouquinho dele, porque como é que eu montei o seminário? Quem já teve aula comigo sabe que eu sempre vou trazer um pouco sobre um percurso histórico. Sempre, sempre. Para a gente ficar situado no que a gente está pensando e no que a gente está entendendo aqui. E aí, então, o seminário hoje ele está dividido mais ou menos assim. A gente vai falar sobre a relação do Sartre com a psicopatologia. Depois a gente vai adentrar um pouquinho melhor em algumas noções sartrianas para poder a gente pensar a prática clínica. Então, basicamente, nós vamos ter aí 2 momentos. Então, assim, é importante para a gente resgatar nesse momento e lembrar o quanto que o Sartre sempre esteve inserido num ambiente que era ali cercado pela psicanálise, pela psiquiatria, pela psicologia clínica francesa lá do tempo dele, no século passado. E foi a partir disso, à luz disso, que ele foi forjando as suas críticas, as proposições para dentro desses domínios, né, para essas áreas. Quando ainda ele era estudante, lá nos anos 20, ele colaborou com a tradução para o francês de um livro muito importante, o Psicopatologia Geral, do Karl Jasper, que é por isso que ele está aparecendo aqui nesse slide para a gente. E que vai influenciar muito tanto o pensamento do Sartre quanto os estudos dele, aquilo que ele vai propondo. E aí esse vai ser realmente o primeiro contato do Sartre com a fenomenologia. A obra do Jasper, ela foi publicada pela primeira vez em 1913 e ela foi determinante para os estudos da área, se tornando uma referência obrigatória tanto para pesquisadores quanto para psiquiatras clínicos. Vai ser o Jasper que vai delinear uma nova perspectiva para a psicopatologia, porque ele vai romper com uma lógica analítica que vinha até então sendo o grande centro da área, que era embasada principalmente numa noção de causalidade e é predominante no modelo neurofisiológico, até hoje, inclusive, né? Da psiquiatria de lá, e como falei, né, da psiquiatria de agora também. E vai propor novos parâmetros para a psicopatologia, né, e que esses novos parâmetros vão ser subordinados à noção de uma compreensão e de uma lógica sustentada na fenomenologia do Russell.
Então, de acordo com o IASPER, a compreensão do adoecimento, ela vai ser feita a partir da história de vida do paciente, como se fosse a partir da biografia da pessoa. Ele vai falar a apresentação formativa de uma unidade individual no todo de uma existência. E é uma etapa fundamental no estudo clínico de qualquer caso. Ele vai falar também, toda história clínica correta vai dar na biografia. Enraizada num todo existencial, a doença psíquica não se pode dele, destacada, apreender. Ou seja, não dá para destacar o sofrimento psíquico da biografia de cada pessoa. Então, a vida humana, ela é uma abertura para o futuro. Ela não está fechada, né, nela mesma, porque ela sempre vai ser essa biografia aberta, incompleta, que vai estar ali à espera de realizações para o dia de amanhã, de depois, para daqui a 10 anos, 15, até o fim da vida. Aí percebem por que aquela situação do Sartre no primeiro slide era importante, né? E aí, continuando. A gente vai observar, por toda a obra do Sartre, que a influência do Jasper foi fundamental. E aí a gente pode começar a tentar desmembrar um pouquinho de onde isso aparece pela crítica ao método empírico, que vai ser tema central da crítica do Sartre em relação tanto à psicologia como à psicanálise e também à própria psiquiatria. A gente também vai observar a influência do Jasper no pensamento do Sartre, quando ele traz uma crítica ao atomismo, né? O que isso quer dizer? Ao lugar de compreensão do psíquico como uma totalidade. Então, ele vai compreender o psíquico diferente do que vinha sendo tratado, por exemplo, na psicanálise. E também trazer a compreensão de projeto de ser, que vai aparecer como um definidor ali quando Sartre adentra nos estudos sobre a psicanálise existencial. Um outro ponto importante, a noção de intencionalidade, né, desse homem como intencionado, da vida do homem nessa relação intrínseca com o mundo, né, da vida humana enquanto essa abertura para o futuro, e a importância da biografia na compreensão do homem e a certeza de que toda psicopatologia vai ser evidenciada como tendo base a biografia do sujeito que está ali em questão. Então, uma psicopatologia existencialista vai se instaurar numa ruptura, de um lado, dessa questão do subjetivismo, do mentalismo, desses modelos psicopatológicos mais clássicos, e, por outro lado, na busca de uma superação dessa concepção de doença mental como uma patologia individual. Né? O que isso quer dizer? Como se fosse um problema que fosse produzido pelo próprio sujeito, né? Na mente da pessoa que sofre, e que fosse desconectado completamente das relações sociais. Então, o Sartre ele vai estabelecer com isso uma crítica a esse determinismo organicista, que vai reduzir a psicopatologia a distúrbios unicamente de ordem neuroquímica, ou a predisposições genéticas. Porque apesar do Sartre ser um autor que vai considerar bastante a importância da dimensão corporal, nas emoções e nas psicopatologias, ele jamais vai colocar como determinante. E isso é importante para a gente considerar, né? Porque às vezes as pessoas pegam textos aleatórios, de maneira aleatória e com uma reflexão muito rasa, e sai colocando que, por exemplo, uma clínica existencialista vai negar completamente a influência de questões corporais, orgânicas, biológicas, químicas. E o que a gente está observando aqui é que não. O que Sartre só vai dizer é que não é um processo determinante. Como nada, né, para o Sartre vai ser determinante, inclusive, até para a própria fenomenologia no geral.
Então, a psicopatologia existencialista, para ela ser coerente com os pressupostos fenomenológicos, ela não deve utilizar o termo doença mental, porque ele vai ser demarcado por uma lógica que vem de um lugar cartesiano, de um dualismo de separação de corpo e mente, que vai ser refém dessa dicotomia de uma ordem lógica, organicista e de uma ordem mentalista, como se fossem coisas separadas. E para a fenomenologia, para o existencialismo, para uma clínica existencialista inspirada em Sartre, não há essa separação. Então, a gente vai utilizar o termo sofrimento psíquico, que vai melhor dar ali uma dimensão dos termos vivenciais que cada paciente vai passar. Melhor, então, do que usar o termo doença mental. Daí sigamos ainda falando sobre essa relação do Sartre com a psicopatologia. É importante a gente saber que, para além da influência do Jasper no trabalho do Sartre, ele sempre teve interesse voltado para questões psicológicas e psicopatológicas. Ele sempre refletiu e debateu sobre elas sempre que fosse possível para ele. Sempre foi uma preocupação e um ato de interesse dele. Então, a gente pode compreender que o Sartre sempre teve preocupações teóricas e metodológicas que vão manter ele próximo das questões clínicas e da psicopatologia, mesmo ele não sendo nem médico e muito menos psicólogo. Então, é o que vai aparecer nas diferentes obras do Sartre, seja nos contos, nas biografias, que é onde isso fica mais escancarado, mas também nos seus tratados e ensaios filosóficos, quando ele vai frequentemente utilizar exemplos de casos clínicos ou patológicos. E, para além disso, o Sartre também sempre se manteve como um fiel crítico, como a gente está vendo até agora, ao que se postulava ali na sua época como um pensamento vigente em relação à psicopatologia. Inclusive, se o Sartre estivesse vivo hoje, ele ia continuar criticando, porque o que a gente percebe justamente é um advento ainda maior das preocupações que ele tinha já no século passado. E é, inclusive, interessante a gente trazer essa parte da crítica, porque existe, né, o Sartre sempre endossou o movimento antipsiquiátrico, e que, ao ver dele, né, de alguma forma, cria ali uma possibilidade de construção de uma ciência realmente humana, e onde a psicopatologia, da mesma forma como para o Jasper, não vai ser considerada uma entidade que vai definir o homem de uma forma infinita, mas como um acontecimento ali diante do percurso individual, histórico, social daquela pessoa, né? Então, vai ser um homem que vai possibilitar a compreensão do que é esse ser da doença, e não a doença em que vai definir o ser do homem, como a gente vê que acontece da psiquiatria clássica, numa perspectiva organicista, e o que a gente percebe hoje, principalmente relacionados a determinados transtornos, vamos dizer assim, nesse processo de identidade das pessoas, como se elas fossem o transtorno, e não como se o transtorno não fizesse parte das pessoas. Então, é sempre preciso olhar para o fato de que a doença vai se realizar no núcleo da existência, e não o contrário. O Sartre também vai colocar que a psicopatologia, em bases diferentes do que foi postulado pela psiquiatria até ali o seu tempo. Porque primeiro ele vai buscar romper com esse enclausuramento, essas amarras metafísicas que eram predominantes na filosofia, na medicina, na psicologia, e que davam embasamento, propondo justamente uma ontologia em novos moldes, e um entendimento sobre ciência em uma perspectiva pós-cartesiana. E segundo,
por ter construído uma compreensão do psicológico como um objeto do mundo, como outro qualquer, que vai ser resultante justamente dessa relação do objetivo com o subjetivo, do mundo com o homem, rompendo com essa noção de psíquico como uma estrutura interna, encapsulado, como se fosse um bonequinho dentro da gente, sabe? Fruto de um determinismo mental, e que vai colocar novos alicerces para se pensar justamente esse adoecer psíquico, né? Já que ele não é mais algo separado do mundo, vamos dizer assim. Então, na psicologia do Sartre, todos os aspectos que envolvem o sujeito vão ser inteligíveis, comunicáveis, e a história de vida da pessoa vai se consolidando por meio do projeto de ser. E deve ser compreendida e desenvolvida nessa relação dialética. Então, dessa maneira, no fim das contas, a partir dessa perspectiva e desse olhar do Sartre, o que a gente percebe é que não existe uma diferença entre estudar e compreender um sujeito ali atravessado pela patologia, pela psicopatologia, né? E qualquer outro sujeito que não foi atravessado por uma patologia, né? O dito normal. E aí vai ser a partir de Sartre que a gente vai ter mais transparência, justamente, que não é a consciência que vai adoecer, já que a consciência é relação com as coisas e pura nadidade, ela não é nada, né? Nada a priori, nada determinado. E quem tem a possibilidade de adoecer é o sujeito, é a pessoa, e não a consciência, não a existência, vamos dizer assim. Então, a patologia, ela é considerada por um viés, uma perspectiva sartriana, como um problema psicofísico, né, que acontece nesse movimento do sujeito no mundo, que vai ser resultante da sua história e das suas relações e da situação, né, daquilo que está em torno na vida e na história de cada pessoa. E aí, seguindo aqui ainda, a gente vai perceber que no existencialismo sartriano não tem espaço para se pensar nem mente, nem estrutura mental, e muito menos pensar um eu interior, separado do mundo. E aí ele vai dizer, no seu ensaio até sobre intencionalidade de Russell, eis-nos libertos da vida interior. Por fim, tudo está fora, tudo até nós próprios, fora, no mundo, entre outros, porque não é no refúgio que nos descobriremos, é na rua, na cidade, no meio da multidão, coisa entre coisas, homem entre homens. Essa citação é bem famosa dele, inclusive. E é essa condição para se pensar justamente uma nova psicopatologia que vai romper com esse subjetivismo e que vai superar essa concepção de doença mental como uma patologia do indivíduo, né? Como um mal produzido na mente de quem sofre. Você é o culpado por isso, né? Ou como um distúrbio de ordem única e exclusivamente neuroquímica, que vai ser 100% desconectado das relações sociais. Então, no pensamento do Sartre, a gente não consegue pensar a loucura como um espaço privilegiado da razão, como se ela se tratasse de uma saída para acabar com a discriminação da loucura, enfim. Porque essa alternativa vai se pôr justamente com uma perspectiva tão racionalista quanto considerar o louco como um irracional. Então, a gente precisa entender e pensar que a psicopatologia ela não é uma complicação, um problema da existência, porque existência nenhuma adoece, consciência nenhuma adoece. Ela é uma complicação, um problema, uma questão psicológica. E aí os problemas existenciais vão sempre existir e acontecer, mas
né? Mas esses problemas, sejam de qual origem eles forem, eles irão perturbar, vamos dizer assim, a personalidade do sujeito. E aí, se, no entanto, eles se tornarem variáveis que interferem ou leve a essa perturbação da personalidade, aí a gente vira um problema, né, psicológico e patológico. Aí, antes, né, que vocês estranhem eu estar utilizando o termo personalidade, deixa eu me explicar aqui um pouquinho para, né, por que eu estou falando sobre isso. Porque aqui a gente está pensando personalidade, e quem traz essa discussão, inclusive, é a professora Daniela Schneider, num sentido, uma perspectiva sartriana, como, vamos pensar assim, que corpo-consciência é tudo um só, dentro, né, unificado num projeto de ser. Então, é a totalização dessas experiências únicas, singulares, que cada sujeito, com o seu corpo, com o tempo, enfim, com o espaço, com a geografia, né, com o mundo, né, e que o nexo é justamente o projeto. Aí a gente sabe aqui, né, mesmo quem teve pouquinho contato ainda só com a fenomenologia existencial, que para a fenomenologia existencial ninguém nasce com personalidade ou com nada a priori. Não é à toa que o ensaio filosófico do Sartre mais famoso se chama O Ser e o Nada. Esse nada que que o Sartre põe lá no título bem grandão do livro dele é sobre isso, é sobre nada nos definir a priori. Mas a gente não pode deixar de levar em consideração em que esse projeto vai se construindo, né? E vai se construindo nesse lugar histórico, nessas relações que vão sendo constituídas, né? No tempo, né? No momento em que você vive e tudo mais. Então, né, quando a gente fala aqui especificamente numa clínica existencialista sobre personalidade, a gente está falando sobre um processo que vai ser o resultado justamente da relação de cada pessoa com o mundo, e isso vai constituindo o projeto de cada um, projeto de ser, e como cada um age, escolhe, dá sentido para os seus atos, não necessariamente de forma deliberada, né? E aí, né, a psicopatologia, ela implica justamente nessa concepção, dessa totalização do sujeito, de cada pessoa, em um processo que vai passar por rupturas problemáticas, até impasses mesmo psicológicos, justamente resultados de uma dialética das condições objetivas e das possibilidades subjetivas de cada pessoa estar em relação com o mundo. Então, está intimamente ligada à condição de apropriação de cada pessoa sobre o dia a dia mesmo, né? As relações materiais, sociológicas que vão sendo concretamente vividas por cada pessoa. Não passa pela condição de cada um de reconhecer quem ele vivendo essas experiências afetivas, esses vínculos que vão sendo criados, essas relações emocionais que vão aparecendo a cada escolha, cada ato, enfim, de enfrentamento da vida, né? E a vida é concreta. Então, o que a gente chama aqui de complicação psicológica pode ser considerado como um acidente, justamente, nessa construção, dessa trajetória de construção de projeto de ser e de relação com o mundo. E está intimamente ligada às relações sociais, ao mundo, ao tempo, à situação. Então, dessa forma, os determinantes de uma psicopatologia vão estar se dando num contexto
antropológico em que cada pessoa vai estar inserida no conjunto das relações culturais de uma dada época, de um território, e que vão ser ativamente apropriados pelo grupo, né, e especificando um contexto sociológico. Aqui é até interessante pensar, né, sobre o fato das tantas mudanças, por exemplo, no DSM. Eu gosto de trazer esse exemplo, porque o DSM, né, ele é considerado esse livro de descrição de transtornos, etc. e tal. Mas se vocês forem perceber, o que está escrito lá vai passando por essas mudanças antropológicas que o Sartre está trazendo para a gente, de que o mundo vai traçando sentidos de forma universal e a maneira como a psicopatologia é vista vai sendo atravessada por isso. Um exemplo que a gente tem, que talvez seja mais próximo de todo mundo, é o fato de que pessoas gays eram consideradas doentes até pouco tempo. Eu digo pouco tempo porque não tem nem 50 anos, né? Que elas eram consideradas como um transtorno. Então, para vocês verem o quanto que essa perspectiva sobre essas complicações psicológicas vão passando justamente por essa reflexão importante da cultura, do tempo e tudo mais, e que vão se modificando. Tem um outro exemplo que eu acho muito engraçado também. Acho que no DSM-1 e 2. O 2 eu não tenho certeza, mas no 1 estava. Tinha um transtorno lá que a descrição dele era basicamente a pessoa tá numa conversa, vamos dizer assim, e aí do nada ela ia embora, assim, tipo, sem falar tchau, sem nada, tipo, sabe, a pessoa só seguiu o caminho dela, sabe, tem um caminho errante, assim. E isso era descrito como uma doença naquela época, né? Então, só para vocês observarem a importância dessas dimensões. E aí, para a gente aqui, é importante a gente considerar que esses problemas psicológicos vão ser um acontecimento concreto na vida de cada pessoa, que vai justamente levar essa pessoa a se contradizer com o seu próprio ser. Tá? Então, a realidade vai apresentando diferentes possibilidades, e seja qual for o lado que essa pessoa vai escolher seguir, acompanhar, vai estar comprometido. Então, é importante a gente pensar sobre, né, sobre onde, que lugar que está, então, esses problemas psicológicos, né, que é o sofrimento psíquico, dentro de uma perspectiva sartriana. E aí, agora, né, qual é a minha proposta aqui? Depois de fazer esse apanhadozão bem resumido e bem básico, né, sobre a relação do Sartre com a psicopatologia. A minha intenção agora é a gente pensar isso concretamente com outros elementos que estão presentes na perspectiva sartriana, no pensamento do Sartre, na filosofia dele, e que podem nos dar caminhos possíveis para pensar uma psicopatologia na perspectiva sartriana de uma forma concreta e na clínica. Então, a gente começa justamente aqui com a noção de má-fé. E para a gente falar de má-fé, a gente precisa falar de muitas coisas. E uma dessas coisas é pensar a noção de liberdade. Então, a noção de liberdade existencial, ela não assume um atributo ou uma qualidade que fosse adicionada nas pessoas de forma tardia. Então, a liberdade em Sartre diz respeito ao homem, né? Como ele vai nadificar o mundo dele mesmo, e o que vale dizer que o homem vai ser sempre uma inadequação dele mesmo, que a sua essência vai estar sempre suspensa na existência. Então, a gente pode afirmar que, com o Sartre, a liberdade que possibilita que a essência humana esteja sempre suspendida na existência. E se a gente for acompanhar os desdobramentos da consciência como natificação ou a liberdade mesmo, Sartre vai nos dizer
que deve ter um modo de liberdade que deve ser aprendido pela consciência. Então, assim, a angústia, ela é justamente essa consciência de que eu sou livre. Porque, como a gente está falando, para o Sartre, liberdade não é uma condição, todo mundo é livre, nasceu é livre, não tem essa, você não tem como se experimentar a partir de uma perspectiva sartreana não sendo livre. E a angústia para ele seria justamente eu entender que eu sou livre. Então, a angústia é esse modo do homem de se captar e de captar a existência dele como completamente separada do passado, ou que a existência ela não é regida pela causalidade, ou seja, a nossa vida ela não é causa e efeito. Acontece uma coisa, abre-se aí rumos para várias possibilidades e assim sucessivamente. Então, para o Sartre, a angústia ela vai aparecer como justamente essa consciência do nada, né? Ou seja, dessa captação dessa liberdade ontológica do homem, porque, como eu disse, para o Sartre, liberdade não é condicional. E a angústia vai aparecer num ato reflexivo, ou seja, eu pensando sobre aquela situação, tá? Eu refletindo sobre aquilo ali. Então, a gente lançado no mundo, em situação como sempre, a gente vai se tomando como exigências frente a vários chamados de se realizar, que são esses sentidos universais que a gente vai dando sentidos singulares. E a angústia, ela vem justamente quando a gente passa a refletir justamente sobre esses chamados. Separados dessa exigência, ou seja, eu posso ou não, como eu posso também não fazer tal coisa. E aí, separados no sentido de que a gente nunca vai ser nem total, pleno, sempre vamos ter uma fissura, e a gente também não vai ser determinado por nada no mundo, mesmo que a gente tente justificar o tempo todo que nossas atitudes e nossas escolhas partem de um lugar que é justificado. E aí, nem as coisas que aconteceram no passado e nem as coisas que vão acontecer no futuro podem ser justificadas dessa forma como determinadas. A única maneira de justificar é no famoso porque eu quis, porque fazia sentido. E aí, o Sartre vai enfatizar que lidar com essa angústia é muito difícil. E que aí a gente vai adotar condutas de fuga sobre essa condição ontológica de liberdade, sobre essa nadidade que a gente é, assumindo uma escolha não pensada, não deliberada, né? E que vai estar presente em todos os atos deliberados, né? Pensados, e que vai captando como um modo da gente dever ser, né? Determinado por alguma situação ou alguma justificativa. E aí, né, a gente adentra porque essa fuga que a gente está falando é a má-fé, é essa noção de má-fé dentro da filosofia sartreana, que vai ser compreendida como uma conduta de fuga, fuga da angústia, né? Consciência reflexiva dessa condição de liberdade. Então, a má-fé é uma conduta, uma posição assumida face a essa minha indeterminação existencial. E a má-fé, enquanto essa atitude reflexiva, que todo mundo busca conscientemente se enganar, né, tenta, de alguma forma, ludibriar enquanto as verdadeiras intenções de cada ato. Então, a gente precisa, antes de continuar, pensar que a má-fé, ela não se trata de um termo moral ou jurídico que pode ser tomado como uma dissimulação, né? Eu querer mentir,
para o outro, né, algo direcionado ao outro. O Sartre ele brinca muito com isso, porque ele utiliza termos que já têm concepções muito bem sedimentadas, e aí causa uma confusão absurda. Então é importante a gente falar isso, né, que má fé não é essa dissimulação da verdade em relação ao outro, e que também não é um acometimento, um desvio, né, que vem, que altera a existência das pessoas, um problema, né? E os atos de má-fé, eles vão justamente implicar a tentativa de cada pessoa, né, do sujeito, de fazer alguma coisa de si a partir de uma situação alienante. Vai falar isso é o Sartre. Né? Então, a má-fé ela aparece como uma saída, né, dentro de uma situação alienante e, ao mesmo tempo, a alienação ela é indutora. Né? Ela é o que implica justamente nos atos de má-fé, que, por sua vez, terminam por reproduzir ainda mais a estrutura alienante, ou seja, vira um ciclo, né? Existe uma situação alienante, ato de má-fé, produz mais a situação alienante, ato de má-fé e assim sucessivamente. Camila, mas então, o que isso tem a ver, né, com o que a gente está falando aqui, que o tema é sofrimento psíquico, psicopatologia. Então, vamos continuar aqui no nosso pensamento agora, falando um pouco mais sobre sofrimento e alienação, e onde que a má-fé adentra dentro disso tudo aí, para a gente pensar a clínica. Então, o sofrimento psíquico que a gente percebe no nosso tempo é marcado muito pelo quê? Pela cultura individualista. Eu gosto muito de falar com os meus pacientes, né, que o nosso mundo ele tem bases universais, como o capitalismo, como a exploração de pessoas e do trabalho, o racismo, o machismo, e por meio dessas formas que são cada vez mais duras com as pessoas, né, a gente vai vendo que vai se constituindo uma série de má-fé e alienação, porque a gente vai sofrendo na medida em que a gente vai sendo sugado, vamos dizer assim, por essa lógica social que vai roubando, né, os projetos essenciais, né, e a maneira de viabilizar, né, que eu acho que é mais importante, esses projetos, como se estivesse produzindo mesmo pessoas em cadeia, todas iguais, e os projetos têm que ser iguais, etc. e tal, e aí daí sofre-se, né? Então, as pessoas são ao mesmo tempo, né, que é o que a gente está conversando aqui desde o início, uma interiorização dessa exteriorização e uma exteriorização dessa interioridade. Essa subjetividade que vive e que vai interiorizar, vai puxar para si, vai absorver essas determinações sociais e materiais da situação que cada um vive, né? Bem como a subjetividade que é projeto e que se objetifica num campo de possíveis para os seus fins. Então, o sujeito vai se mostrar como uma existência implicada nessas necessidades do mundo e como uma liberdade que também vai tentar forjar as suas próprias possibilidades a partir do que o mundo dá para cada pessoa. Então, entender a concepção de sujeito a partir de uma história singular, que, ao mesmo tempo, é a história de todo mundo num tempo histórico, coloca condição de estabelecer uma antropologia dialética que se afirma, né, como um ato humano singular que vai atravessar justamente essas questões universais e coletivas e, ao mesmo tempo, vai se conservar se colocando numa situação de superação das próprias determinações desse meio social. Então, a alienação ela vai encontrar na prática constante uma condição de possibilidade. E essa prática constante vai totalizar
pelo trabalho e pela atividade que cada um tem de função social e coletiva, correspondente aos interesses das outras pessoas também, tá? Do outro. E aí, por meio dessa submissão que cada um tem a esse dever universal que atravessa todo mundo dentro de um projeto, bem como essa interiorização das estruturas, das normas, das regras, das leis que são instituídas sempre por um outro, o mundo vai produzindo de forma objetiva, né, como um mundo das outras pessoas, do outro, e não se aproximando com esse projeto de ser. E aí o mundo, né, totalizado, passa a agir cada vez mais sobre a individualidade de cada um, impondo maneiras, regras, leis e estruturas e alienando as possibilidades de realização dentro de um possível desejado, porque você não consegue encontrar um link entre o seu projeto de ser e essas estruturas sociais do mundo que vão sendo impostas na medida em que vai transformando justamente esse mundo e essas regras e essas determinações universalizantes, né, como um serviço do outro. E aí o sujeito alienado vai absorvendo esse seu destino desse campo social, desse mundo, com essas bases que a gente está trazendo justamente, inerte, né, como instituído essencialmente e se fazendo utensílio que vai garantindo justamente esses fins que devem ser alcançados por esse dever maior instituído. E aí a alienação é significativa, portanto, de um tipo de relação de poder que vai se definindo pelo direito de cada sujeito fazer o seu dever. E aí é importante a gente não deixar passar que a alienação é uma forma livre, né, de cada pessoa de interiorizar essa, entre aspas, vontade que vem sempre de um lugar marcado pelo outro e que vai reproduzir nas relações sociais, como também estando presente na existência singular de cada um. E aí a gente pode pensar a má-fé justamente como um ato recorrente na medida em que a alienação da situação, né, que a gente está aqui descrevendo que é o nosso mundo, coloca os interesses dominantes desse mundo, do outro, vivida como uma impotência de se impor, né, e de fazer valer suas próprias possibilidades desejadas. E aí a necessidade de pensar cada projeto existencial em conexão dialética justamente com esse lugar social, universal, e que é dado, né, para que assim seja possível conceber o sofrimento nessa tensão entre essa alienação e a má-fé. E aí, na alienação, o sujeito ele vai se totalizar como o outro, vai se despossuindo de uma reflexão sobre si mesmo, sobre o seu próprio projeto. E aí vai ser, né, dominado pela impotência e pela passividade dentro dessa situação, né, desse universo aí social que todo mundo vive. E, ao mesmo tempo, é importante a gente não esquecer que a gente vai vendo esse sujeito como alguém que vai se recuperando, né? Que vai se resgatando em cada situação por meio da má-fé. E acaba se fazendo como um sujeito de má-fé, reproduzindo essa situação e essa realidade alienante. Então, o sujeito ele vai se caracterizar
pela superação de uma situação, por aquilo que consegue fazer dele, embora nunca reconheça em sua objetivação. Sartre vai falar isso. Sartre fala disso também quando ele fala aquela frase famosa que rola na internet, que o importante não é o que fazem de mim, mas o que eu faço da situação, né? Então, o Sartre está falando justamente disso, e que é importante para a gente aqui, porque senão a gente ia acabar no ponto final aqui, né? Tipo, então todo mundo vai ser alienado por essa situação mais universal, então, né, não resta nada para a clínica, não resta nada para pensar numa psicologia. Mas a gente não pode esquecer que a gente não é só passivo, a gente também é ativo, a gente também está fazendo alguma coisa a respeito dessa situação alienante. É aí que a gente entra como psicólogos e psicólogas. Então, a alienação, que é essa vivência de cada pessoa, né, e que é justamente esse nosso ser escapando a todo instante do nosso controle e que passa pelo olhar de Medusa, né, petrificante do outro, é uma condição humana. Então, a experiência do sofrimento psíquico, ela é sempre da ordem concreta e do vivido, constituída justamente nessa espontaneidade, né, no plano que não é refletido, que não é tematizado, que não sofreu nenhuma reflexão. E aí, para escapar justamente de um psicologismo, é encontrar o sofrimento psíquico dentro de uma universalidade que pode ser singularizada por um projeto de ser, né, em que a má-fé é condição. E aí, escapar de um sociologismo é encontrar esse mesmo sofrimento como uma singularidade que foi universalizada, que reproduz as suas relações de forma recorrente e que se mantém, de alguma forma, numa impotência coletiva. E aí, já que a gente já está caminhando para o fim, prometo, tá bom? É importante a gente falar, né, já que a gente está trazendo aqui justamente já um caminho da prática, né? Falar um pouco sobre o método progressivo regressivo. Então, como que a gente vai trabalhar isso na clínica, né? Então, assim, a análise regressiva ela vai percorrer justamente os caminhos das questões que foram trazidas pelo paciente em direção aos acontecimentos lá do passado que foram desencadeando o que a gente está vendo ali naquele momento na clínica. Então, para cada questão na análise regressiva, vai se encontrar acontecimentos que apresentam uma força dita traumática que se relaciona internamente e forma um conjunto que é singular, capaz de expressar essa situação passada, no qual os acontecimentos foram ganhando sentido e foram se constituindo. Então, os sintomas vão encontrar a raiz em momentos ditos traumáticos que são capazes de desencadear acontecimentos relacionais e vividos pela pessoa, pelo paciente, diante de outras situações. E aí a análise regressiva vai justamente permitir uma apreensão desse passado enquanto um conjunto articulado desses momentos que marcaram o sujeito, como também mostrar sua força no momento, no porquê que aquilo continua se renovando enquanto sentido. Mas a análise regressiva ela vai estar restrita a mostrar uma noção de causalidade, vamos dizer assim, que é incapaz de permitir a compreensão de um projeto totalizante, como a gente está falando aqui o tempo todo, que é marca de um pensamento, de uma filosofia sartreana. Então, os sintomas e as questões que são trazidas pelo paciente é parte de um nexo causal enquanto função resultante da ação de um outro momento que aconteceu no passado e que acabou desencadeando aquilo que a gente está vendo no presente. E aí a gente encontra nesse nível da experiência dialética do sujeito com o mundo, como que ele interiorizou esse mundo exterior
esse que vai ser marcado, né, como essa prática individual como produto da prática social. E aí, social, a gente não está falando só do mundo inteiro, mas está falando de família, de uma situação específica envolvendo uma ou duas pessoas, né? Disso que a gente está falando. E aí a gente pode dizer que a análise regressiva, se fosse só isso, né, o método, ela ia ser insuficiente para a gente entender o sujeito enquanto impactado por determinações produzidos justamente por esse social, por esse mundo externo, a partir do qual o passado está sempre ali atuando no presente, porque a gente está falando de uma coisa que aconteceu lá atrás e que foi dando sentidos para outras situações que foram acontecendo depois. E aí ficar nessa noção só de causal, o que aconteceu lá atrás é o que está sendo o ponto para o que está acontecendo agora, é ignorar toda uma dialética histórica da própria existência, né, do qual toda interiorização desse exterior implica num movimento correspondente de exteriorização dessa interioridade, ou seja, desse movimento dialético de dentro para fora, de fora para dentro, vamos dizer assim. E aí é somente através da descoberta de uma liberdade, através da escolha de um autofuncionamento face a todas essas determinações, condicionamentos, predestinações, que a gente pode alcançar a compreensão de uma pessoa dentro da sua realidade. E aí, né, a gente entra, então, no outro passo, que seria a síntese progressiva, que vai justamente passar do estrutural histórico, ou seja, dessa totalidade estruturada de sintomas e acontecimentos impactantes, traumáticos e revelados pela análise regressiva, para o movimento totalizante que vai desvelar a história do projeto que está ali em curso, porque, como a gente falou lá no primeiro slide, né, é uma biografia inacabada, ou seja, a pessoa, né, não vai ficar daquele jeito para sempre, tem possibilidades de não precisa ficar determinada, né, e de alguma forma dá essa possibilidade de ultrapassar, né, para eleger outras possibilidades que estão em jogo. E aí a gente vê a má-fé como um momento fundamental, né, da síntese progressiva, não porque é um ato de somente de reprimir experiências indesejáveis, né, dessa fuga, mas também como um projeto totalizante das experiências. E aí o projeto, a partir do qual vai se buscar experiências que se tornem não próprias, não apropriadas da pessoa, vai tentando se desfazer justamente desse status ontológico de liberdade, né, visando um futuro para si mesmo. E aí a má-fé, né, o Sartre vai dizer, é justamente possuir esse objetivo de colocar-se para fora de alcance, de ser uma fuga. Né? O Sartre também vai falar que é preciso notar com efeito que o projeto de má-fé ele deve ser ele mesmo de má-fé. Né? Eu não sou somente de má-fé. Ao termo do meu esforço quando construo os meus conceitos ambíguos e quando tento me persuadir. A gente vê a importância, né, do método progressivo-regressivo para a clínica. E aí, pensando especificamente no processo terapêutico. Então, há dois pontos fundamentais que diferenciam a psicoterapia existencialista de outras abordagens que a gente tem no mundo. Um deles é a necessidade de que não somente o terapeuta, mas também o próprio paciente se localize numa situação específica, nas condições em que vão constituir o ser, né, e a vivência da sua problemática, né, do seu impasse,
visto que objetiva evidenciar a eleição do sujeito, do qual ele nunca deixou de ter consciência em cada um de seus atos e perante a qual ele passará a tomar conhecimento. E o outro ponto, né, de partida da descrição das situações, que vai sempre privilegiar o que foi vivido pela pessoa, pelo paciente. E aí, esse vivido, ele é realizado num corpo, de uma maneira espontânea, numa situação específica, e que depois poderá ser tomado como um objeto de consciência crítica, ou seja, tomado a partir de uma reflexão. E também tem outros dois aspectos que estão sempre presentes e que devem sempre aparecer ao longo de todo o processo. O primeiro é o acolhimento dessa pessoa que chega até a gente, esse paciente que sofre, realizando uma escuta atenta, uma escuta empática, visando a constituição de vínculo com aquela pessoa que busca a psicoterapia, né, e que se coloque em suspenso valores, juízos, em que a atitude, né, da redução fenomenológica vai permitir o acesso desses sentidos de como esse sujeito enxerga o mundo e vive o mundo, né, explicitando em si mesmo e buscando justamente a essência do vivido. E um segundo momento em que o terapeuta vai compartilhar com o sujeito a compreensão de como ele constituiu esse projeto de ser, essa personalidade, e de como o sofrimento tem condições de possibilidades de existir, né, na vida humana. Será preciso que o paciente tenha bem transparente que o sofrimento psíquico se estabelece de forma gradativa, a partir das experiências concretas que aquela pessoa vai vivendo, enquanto modos do sujeito de se relacionar aí com a própria existência. O sofrimento não se instala, o sujeito não é portador do sofrimento, ele padece em meio a uma determinada conjuntura material, social, cultural, temporal, que vai se impondo em relação a ele. Então, o processo de investigação na psicoterapia vai partir dos aspectos da vida concreta, iniciado com uma demarcação de fenômenos e que são ocorrências das quais o sujeito sempre vai se fazer. É importante perguntar como é que é isso, né, para você, como é que foi, explica melhor para eu entender, porque a gente está querendo justamente alcançar esse lugar concreto. E no processo psicoterápico é fundamental que o terapeuta vá além do discurso ou de qualquer elaboração reflexiva que for trazida pelo paciente, porque a elaboração que o sujeito vai trazer faz parte ontologicamente, visto que o ser ele é anterior a qualquer conhecimento ou a qualquer elaboração ou explicação que ele possa ter, né, sobre qualquer fenômeno. Novamente, por isso é importante perguntar, explica para mim como foi, e não só como você sentiu ou como você vê tal coisa. E aí a clínica sartreana, ela vem para demarcar justamente como uma clínica de situações concretas, né, em que as ações do sujeito acontecem no mundo, não acontecem separados, né, se movendo sempre em direção ao projeto, fazendo escolhas cotidianas, né, porque, como a gente sabe, o projeto aparece sempre a cada escolha, a cada eleição que a gente faz, né, e não podemos esquecer que todo mundo é condenado a ser livre, ou seja, o paciente ele é responsável pela sua existência na medida em que é atribuída a responsabilidade por ele de escolher e agir frente às situações do mundo. Mas essa liberdade ela é em situação, porque essas escolhas sempre vão acontecer em meio a uma condição possível. Por isso que é tão importante, né, o caminho que a gente fez de entender ali má fé, alienação e sofrimento psíquico, para a gente entender que nada disso seria possível ou aconteceria da forma como acontece, que a gente observa no dia a dia na clínica, se não fosse o mundo como a gente vive e da forma que ele é constituído. Então, o propósito da psicoterapia deve ser a criação de possibilidade de que a própria pessoa consiga se reconhecer nessa angustiante liberdade.
E aí o espaço da clínica não se revela como um lugar de busca de fundamento, de explicações, respostas finais, né? Mas o inverso, é um acolhimento desse dever, né? Dessa atitude em relação ao dever. Né? Então, a psicoterapia sartriana só vai fazer sentido se ela possibilitar a cada pessoa o seu estatuto de sujeito, de se realizar enquanto liberdade. E aí, corri agora um pouquinho agora no fim, né? Mas essas aqui são algumas das referências principais que eu utilizei aqui para fazer essa apresentação. Esses aqui são os meus contatos e os contatos aqui da Rede Existências. Eu gosto sempre de deixar, né? Se alguém tiver alguma dúvida e não quiser falar por aqui, quiser também sugestão e referência de material depois, pode entrar em contato tanto com o meu e-mail quanto no e-mail da rede, né, que eu me deixo disponível para responder vocês. Mas, basicamente, o que eu queria trazer, esse passeiozinho rápido de 1 hora, né, que eu queria trazer com vocês sobre um olhar mais direcionado da psicopatologia por um viés sartriano, era isso. Então, deixo agora aqui aberto para caso alguém tenha alguma questão ou queira trazer algum comentário ou alguma coisa assim. Então, vamos só parar a gravação, gente. A partir desse momento, a gente vai liberar as câmeras para vocês. Se alguém quiser, né? Como eu disse, esse seminário ele vai em breve